Abra em 2 Crônicas, capítulo 26. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 26. Versículo 1. Então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e fizeram o rei em lugar de seu pai Amazias. Ele edificou Helote a restituir a Judá, depois que Amazias descansou com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jeconias de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Buscou a Deus nos dias de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. E quando buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Pode assentar-nos, em nome de Jesus. Desde já quero agradecer pelo convite. Obrigado. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Toda a igreja, em nome de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Ronaldo Alcântara, sou o presidente da igreja do Primitivo Monte Sião. Estou aqui junto com a minha esposa, meu filho Daniel, Cláudio, tenho muitos irmãos da igreja que vieram também. Que Deus possa abençoar todos vocês, em nome de Jesus. Irmãos, é um sucesso muito grande uma pessoa com 16 anos assumir o reinado do Pai, e com 16 anos ter uma visão de realmente buscar Deus e colocar Deus em primeiro lugar na sua jornada, na sua caminhada. E a coisa mais difícil, quem sabe hoje, é instruir uma pessoa de 16 anos a buscar Deus, assumir uma responsabilidade, entender os propósitos de Deus, entender o propósito, o legado do seu pai, da sua mãe para a sua vida. Até então, Uzias, ele entendeu isso, ele aceitou a instrução. A instrução faz parte do nosso ambiente, do nosso meio, faz parte a obediência. Nós vivemos num lugar que a obediência ela quebra a maldição. Nós vivemos numa comunidade onde a obediência é o carro-chefe, para que a manifestação de Deus seja algo notório sobre a nossa vida, para que nós não trazemos para cima de nós maldições e perturbações. É muito importante a gente entender isso. Então Uzias, ele assumiu o legado do pai, fez tudo que o seu pai colocou para ele, busca a Deus, e o sucesso desse rapaz ele é invejável, porque o que vai seguir depois disso é algo que qualquer ser humano gostaria de ter. Todo ser humano tem uma visão de glória, tem uma visão de sucesso, tem uma visão de sair de baixo, tem uma visão de pagar suas contas, tem uma visão de ser diferente, tem uma visão de ser cabeça, não cauda. Enfim, esse homem tem tudo isso. Esse homem é um homem que inventa um monte de coisas, é um homem estratégico, é um homem fantástico. Tudo que o homem quer ser, Uzias é. Vamos lá. Versículo 5 diz: buscou a Deus nos dias de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus fez ele prosperar. Ele segue a instrução de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto ele buscou Deus, Deus fez ele ser um homem bem sucedido. Saiu, guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gade, o muro de Jade, de Astódia, edificou cidades perto da Astódia, entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que habitavam em Baal, contra os meunitas. Os amonitas pagaram tributo a Uzias, e a sua fama se espalhou até entrar no Egito, porque se tornou muito poderoso. Uzias edificou torres em Jerusalém,
porta da esquina, a porta do vale, o ângulo do muro, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores, riandeiros, nos montes, nos campos, ervas, pois gostava da agricultura. Tinha Uzias um exército de homens bem preparados que saía à guerra em troca, segundo a lista feita pelo escrivão de Jeiel. Maasés, oficial, sob a direção de Ananias, um dos oficiais do rei. O número total do chefe de família, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que fazia a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou Uzias para todo o povo exército, para o seu exército escudo, lanças, capacetes, couraças, arcos, até fundas para atirar pedras. Fez em Jerusalém máquinas inventadas por perímetros, para que fossem colocadas nas torres, nos cantos das muralhas, para tirar flechas e grandes pedras. Correu a sua fama até muito longe, pois foi maravilhosamente ajudada até que se tornou muito poderoso. Amém? Se a dor não aproxima uma pessoa de Deus, sucesso muito menos. Tem gente que diz que vai ser muito mais fiel a Deus se Deus der para ele um carro. Se Deus der para ele uma condição de fazer uma faculdade de medicina, ele vai ser muito fiel a Deus. Mentira. Se a dor não aproxima um homem de Deus, sucesso muito menos. É o que nós vamos ver na vida deste rei, a vida deste homem. Qualquer pessoa que lhe deu sucesso de Uzias, um homem que foi ajudado por Deus, um homem que teve instrução, um homem que tudo que ele fazia dava certo. E a Bíblia diz que dava certo porque ele buscava a Deus. Ele não caiu no anonimato e nem no conforto. Ele tinha gana no objetivo certo de crescer, de alcançar, de determinar territórios, e ele foi alcançando tudo que ele queria, ele fez, e Deus entregou nas mãos dele. Porque onde a gente leu no final aqui, diz que ele foi ajudado, e quem ajudou ele foi uma humana, quem ajudou ele foi Deus. E ele ficou muito forte, e muito forte, e muito forte. Você é o altar de Deus. Aqui é o altar da igreja, onde nós ministramos a palavra do Senhor. É o altar onde Deus fala com o anjo dessa igreja, para trazer o recado para nós. É onde Deus vem para revelar palavras. Mas você é o tabernáculo de Deus. Como está o nosso altar? Ou como está o altar de Deus? Estou de gravata, de uma camisa manga comprida, de calça, de sapato. É o exterior do altar. Como está o altar interior de Deus? Que é o meu espírito e o seu espírito. Se a gente olhar de fora, não cabe de carro. Pessoas que vinham a pé, de carona, pessoas que não tinham onde dormir, o que comer, o que vestir, e hoje Deus equipou todo mundo, Deus ajudou todo mundo. A obra que Deus começou na vida de qualquer pessoa que Ele vai terminar, porque aquele que começou a obra, Ele é fiel para completar até o dia de Cristo. Deus não larga nada para trás. Mas eu aprendi que a gente, infelizmente, muitas vezes atrasa o que Deus começou a fazer na nossa vida. Porque Deus é Pai, e todo pai que se preza sabe até onde Ele dá limite para o seu filho, até onde Ele confia coisas importantes na vida do seu filho, e até onde Ele deixa o seu filho ir, porque Ele o conhece. E Uzias é um homem que tem tudo. Tudo. Ele reconhece Zacarias que o instruiu no temor de Deus. Ele é instruído e ele caminha no temor de Deus. Mas depois que ele se tornou muito forte, muito poderoso, a presença de Deus era com ele. Ele começou a perder princípios. E a primeira coisa que ele perdeu é o que ninguém deve perder: reconhecimento, gratidão. Reconhecer a autoridade.
porque Zacarias é autoridade sobre ele. Nosso pastor Geraldo é autoridade sobre nós, os pastores que estão aqui são autoridade sobre a nossa vida. Não é porque hoje eu alcancei algo muito grande financeiramente, uma posição poderosa, que meu pastor deixou de ser aquele pastor. Nós queremos fogo, mas Deus só vai dar fogo se o altar estiver da forma que Deus quer, não da forma que eu quero. Eu sou crente de uma época que ninguém mandava ninguém bater palma de louvor. A presença de Deus está aqui porque o louvor foi muito ungido, e tenho certeza que muita oração foi feita para esse ponto. Porque se fazer por fazer, a coisa não flui, é um peso, é uma guerra, é muito grande. São guerras espirituais, muitas vezes guerras interiores, batalha muitas vezes com a própria mão de obra, e uma guerra, uma batalha. E tudo isso para trazer fogo no nosso altar, porque o grande precisa de vida, precisa de avivamento. Nós precisamos de fogo, nós precisamos de avivamento, nós precisamos estar vivos. Nós temos que acordar todo dia com uma esperança muito grande, e com uma certeza que um dia Jesus nos chama e nós estamos prontos e preparados para encontrar com Ele. Eu nunca vou ensinar ao meu pastor nada, e nunca posso querer ser maior do que ele, porque talvez eu conheça a Bíblia mais do que ele, porque a posição dele aqui é sacerdote. O sacerdote tem que ser reconhecido. Aquilo que você respeita, você atrai para a sua vida. Jesus disse que quem der um copo de água para o profeta vai receber galardão de profeta. Isso é reconhecimento. Porque tudo aquilo que você respeita, você atrai para a sua vida. Se eu respeito a autoridade da minha vida, então eu vou atrair a bênção dessa autoridade sobre a minha vida. E todas as vezes que Deus for abençoar a minha autoridade, Ele tem uma bênção para mim. Todas as vezes que meu pastor prosperar, eu prospero. Todas as vezes que a minha autoridade recebe um milagre, eu recebo um milagre. Todas as vezes que Deus fala com ele na casa dele, Deus fala comigo, porque eu reconheço sobre a minha vida. E eu conheço a Bíblia mais do que ele, mas eu respeito a autoridade dele. Até o dia que ele cometeu alguma gafe, eu respeito ele, porque eu entendo que o homem falha, mas ele é autoridade sobre a minha vida. Mas o poder de Uzias fez ele esquecer quem era Zacarias. Fogo estava nele, a unção estava nele, era um homem que Deus fazia ele crescer. Deus tem para dar para qualquer pessoa aquilo que você quiser. Deus pode fazer tudo na sua vida. Mas nós precisamos saber lidar com o sucesso. Nós precisamos saber lidar com as curas, com a libertação de nossas casas, com as bênçãos de Deus, sem perder o fogo no altar, sem perder a presença de Deus na nossa vida, sem deixar de lado as 3 horas da manhã que a gente sempre orou. O monte que a gente foi hoje é muito mais fácil, porque a época que o monte era a pé, o carro não entrava naquele lugar ali não. Tinha que entrar no meio do mar. Eu sou crente há 32 anos. O monte ali entrava no meio do mar. Aquele coqueiro, acho que é o coqueiro mais velho de 7 Lagoas. Estou cansado porque estou trabalhando muito. Meu pastor veio com uma campanha para nós e diz: gente, essa semana nós vamos orar, esse mês é mês de oração, vamos acordar de madrugada, vamos fazer jejum. Aí eu estou cansado. Quando Deus revela algo para o pastor, é porque Deus sabe a cobertura que nós precisamos e a guerra que nós estamos entrando nela. Uzias tem que morrer hoje para encurtar a conversa. Se Uzias não morrer, Isaías não vem. Uzias tem que morrer, porque Judá sofreu na mão desse homem. A presença de Deus afastou de Judá. Deus não falava mais com o povo e nem abençoava o povo, porque até fazer papel de sacerdote ele tomou essa decisão. Vamos ler. Fazer por favor. 16 diz que, havendo-se, porém, fortificado, exaltou-se
o seu coração até se corromper. Foi infiel com quem ajudou ele, foi infiel com quem prosperou ele, seu Deus. Entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Sacerdote Azarias, porém, entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens corajosos, resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filho de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, pois foste infiel. Nem será isso para a honra tua da parte do Senhor. Ele teve que sair, sai do templo, sai da presença de Deus, porque a ti não compete queimar incenso. Nós podemos perder tudo, mas o crente, quando perde a presença de Deus, acabou. É tudo cantar e não sentir a presença de Deus. Quando nós cantamos aqui, é tudo orar e não sentir nada de Deus na nossa vida. É triste ler a Bíblia e não ver Deus falando conosco. É duro ir no monte ficar contando estrelas. É duro usar gravata, por terra, como eu estou aqui, e por dentro é um sepulcro caiado, não existe nada. É duro quando a presença de Deus sai da gente. A comida está ruim, o carro não presta, a mulher não menos, o marido já era. Os filhos são tudo malandro, vagabundo, só me dá trabalho, o dinheiro não dá, a porcaria, eu quero ir para os Estados Unidos, quero ir para a Europa. Não está faltando isso, falta a presença de Deus que nós perdemos. Perdemos com as nossas próprias mãos, porque não existe igreja fraca. Aonde Deus está, a presença de Deus está. A igreja é forte, porque a igreja não é o pastor, a igreja somos nós. Nós podemos atrair a maior manifestação de Deus para esse lugar hoje, porque você é a noiva de Cristo, você é santuário de Deus. E se eu perguntar, está faltando alguma coisa, eu tenho certeza que não está faltando nada. Mas tem muita gente triste, tem muita gente fria com Deus, tem muita gente com um monte de coisa, porque Deus já curou de câncer, mas não está arrumando namorado ainda, está ruim, meu irmão. Que inversão de valor terrível. Que Deus tenha misericórdia de nós. E ele foi expulso do templo, da presença de Deus, e ele ficou leproso. É misericórdia, porque quando leproso, quando uma pessoa é leprosa, ela perde o sentido de pele, perde o tato. Pode colocar a mão nela numa fogueira que ela não sente nada. E ele ficou leproso, ele não sentia mais nada. Adoração é paixão, é amor. Por isso Jesus disse para a mulher samaritana: Deus está procurando verdadeiros adoradores, pessoas que me adoram com sentimento de amor. Chorar, sentir. Mas Uzias tem que morrer hoje na nossa vida. Uzias tem que morrer hoje na nossa vida. Uzias tem que morrer hoje na nossa vida. Nós não viemos aqui para contar quantas lâmpadas tem na igreja, aonde tem uma teia de aranha, quem está com terno azul ou vermelho. Nós viemos aqui para ver a glória de Deus, a presença de Deus, fogo na nossa vida, a glória de Deus na nossa vida. Quem nós viemos ver nessa noite? Aleluia! Quem você está enxergando nessa noite? E o que tirou a presença de Deus na sua vida tem que morrer hoje. Para sair, os dias tem que morrer. E para sair, chegar, os dias tem que morrer.
E eu estou aqui hoje na qualidade de sacerdote para dizer para você que Uzias vai cair por terra hoje no nome de Jesus Cristo. E esse altar aí na sua vida vai ser incendiado pelo poder do Espírito Santo. Você vai ser incendiado pelo poder do Espírito Santo. Você vai ser incendiado pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! Você está sentindo a presença de Deus? Você sente a presença de Deus nesse lugar? Aleluia! A presença de Deus está nesse lugar. A sensibilidade é que é o problema. A entrega é que é a maior dificuldade. Para a pessoa entender que está no lugar aonde Deus é contato, aonde Deus é audição, onde Deus é sentimento, onde Deus é entrega. E você precisa entender isso. Porque se você não se entregar a esse seminário, fogo no altar, você vai dizer: não foi dessa vez. Vou dizer uma coisa para você hoje. Você tem que pôr isso dentro do seu coração, é hoje, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Isaías capítulo 6. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Antes da gente ler, olha para mim. Não é pecado ter carne. Não é pecado ter uma casa, um apartamento, um sítio. Não é pecado ter dinheiro, ter uma empresa e prosperar muito. Ter sucesso. O problema é quando o sucesso atrapalha a presença de Deus na nossa vida. O problema é quando o emprego assume o lugar da presença de Deus na nossa vida. O problema é quando o namoro tira a presença de Deus na nossa vida. O problema é quando a gente deixa a amizade corromper a gente e tirar a presença de Deus na nossa vida. Porque a presença de Deus é uma riqueza. Paulo disse que é tesouro em vaso de barro. É a presença de Deus. É o poder do Espírito Santo. Onde está o povo que vai dizer: Deus, eis-me aqui? Pode me enviar, Deus, eis-me aqui. Onde estão as pessoas que vai dizer para o seu bolso: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto para ajudar o missionário, eu não vou, mas eu posso patrocinar. Aleluia, Jesus. O sucesso não é inimigo da presença de Deus. A vitória, as grandes conquistas, não pode atrapalhar a nossa vida espiritual. Foi o que levou os dias à derrota, ao fracasso. Porque é incrível que quando ele chegou na área espiritual, que ele foi derrotado, acabou. E Judá sofreu, porque Deus não manifestou mais. E aonde Deus não está manifestando, o povo sofre, o povo geme. Ah, se não fosse Deus dentro da minha casa. Ah, se não fosse Deus na nossa vida. Nós não podemos perder a presença de Deus. Aleluia. Deus quer incendiar o seu altar. Mas Deus, nesta noite, quer ouvir uma palavra sua. Eis-me aqui. Ou não? Estou pronto, Deus, para ti. Eis-me aqui, Deus, para fazer a tua obra, para ganhar almas. Eis-me aqui, Deus, para evangelizar as pessoas. Eis-me aqui, Deus, para ser uma atalaia, onde eu trabalho, onde eu estudo.
Estão aqui, Senhor. Onde estão essas pessoas? Comprei um campo, eu preciso ir ver, não posso ir nessa festa. Comprei uma ajuda de bois ou de jumentos, eu preciso experimentá-los, eu não posso ir nessa festa. Estou muito preocupado, eu não posso ir. É impossível um homem seguir a Deus e Deus não mudar a sua história. Deus está falando com você. E é importante que você se importe com isso, para você sair daqui com vida. Vida espiritual. O seu altar queimando, ardendo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Sucesso não pode matar a nossa espiritualidade. Conquista não pode matar a nossa espiritualidade. Eis a questão que muita gente tem dificuldade para entender o sucesso. Tem gente que diz, mas o sucesso não pode ser dessa forma, porque ele conhece muita gente que depois que o sucesso chegou, largou Deus. Pare de crescer com uma muleta na sua vida espiritual. Quem vai orar na festa de aniversário? Nosso pastor. Que dia que eu vou falar? Eu vou orar. Pastor, o senhor está aqui, deixa eu orar nessa festa de aniversário hoje. Aquela irmã que revela, só ela que deve orar. De menos eu. Eu não cresço, fogo não vem, porque eu não me ofereço a um crescimento. Pastor disse, precisa de alguém para ir no hospital, quem vai eu, vou, quem tem que ir é ele. Ele está dando uma oportunidade para que os dias correm e Isaías aparece. Porque quem vai assumir o lugar daquela pessoa se Deus chamar ela? A sua mãe que ora tanto na sua casa, se Deus chamar ela, quem vai ser intercessor lá? Casa vai cair. Onde está os Isaías? Uzias tem que morrer, porque Uzias já está atrapalhando a manifestação de Deus. Uzias está atrapalhando a glória de Deus. Uzias está sendo uma pedra de tropeço para que o fogo seja derramado. Uzias perdeu comunhão com Deus, precisa morrer. Uzias tem que morrer para que Isaías venha na nossa vida. Criador, glória a Deus. Santo é teu nome, Senhor. Capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés. Com 2 voavam, clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim! Que tempo bom, onde as pessoas tinham temor de Deus e da presença de Deus. Não podemos confundir liberdade com libertinagem espiritual, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim os meus olhos viram o Rei, Senhor dos exércitos. Um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê isto. Tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado.
Depois disso, ouviu uma voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem te há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, vedes e em verdade, mas não percebeis. Isaías só aparece quando Uzias morre. E é incrível que tudo que Uzias não enxergou o dia que ele foi no templo, Isaías enxergou. Serafins voando. Ele viu a glória de Deus, ele viu a presença de Deus. Que tudo que ele estava, quem era o pregador? Quem disse que esse dia era o dia do recado de Deus, era o dia do chamado de Deus? Uzias morreu. E aqui diz que Deus estava assentado sobre o seu trono, para manifestar a sua glória, o seu poder. Israel perdido, fracassado, sem a glória de Deus, sem a presença de Deus. E Deus chama Isaías. Isaías vê a glória de Deus. Querubins, serafins. Acho que é muito melhor ver anjo do que ver cabelo e teia de aranha. É muito melhor dizer: eu estou vendo querubins aqui, o Senhor passa a falar, não é? É muito melhor do que ver outras coisas, porque a glória de Deus está nesse lugar. Você vem rever seus irmãos, seus amigos, mas depois do culto, porque agora é a hora de Deus, agora é a hora da presença de Deus na sua vida. Mas se os dias não morrer, Isaías não vem. Então os dias que está dentro de nós, ele tem que morrer. Os dias que se importa com ele, os dias que para ele é que é importante, o resto não importa. Os dias que não respeita Deus e nem a autoridade, os dias que não está nem aí para as pessoas. Porque pelo que Deus fala com Isaías, Israel não estava mais entendendo nada, porque a presença de Deus não estava naquele lugar, porque a palavra de Deus é luz. Aonde o Espírito Santo está, tem verdade, tem luz e tem direção. Aonde o fogo de Deus está, o pecado não fica. Você vence o diabo, você vence o pecado, você vence as suas fraquezas. Mas se não há fogo, se não há presença de Deus, a gente se entrega aos problemas, se entrega às nossas fraquezas, se entrega ao mundo, se entrega ao pecado. Mas se tem poder de Deus, você vence o pecado, os prazeres do mundo, você vence a perseguição, você vence o diabo. Se o Espírito de Deus estiver em você, você vence qualquer batalha da sua vida. Aleluia! Aleluia! Por isso, os dias têm que morrer. Esse desânimo, essa tristeza, essa apatia espiritual, que morra na sua vida e na minha vida. Porque nós vamos falar: Deus,